Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando então mais um programa evangelístico conhecendo nossas doutrinas. Quero estender a você as mais cordiais boas-vindas a esse culto especial. Vamos iniciar este culto cantando o hino O Pão da Vida, número 519 do Inário Adventista. Louvado seja o nome de Deus com esse louvor encantador que acabamos de cantar. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco nesse culto evangelístico em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos aí esse momento especial, que é o momento da saúde. São dicas aí maravilhosas, né? Que nós temos recebido a cada domingo. E eu espero, né? Que nós possamos colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo, né? Hoje não vai ser diferente, né? Vamos assistir a um vídeo bem especial, né, sobre dicas de saúde. Quando meu filho Vitor, o caçula, tinha 6 anos, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, numa parte muito delicada do cérebro, que é o tronco cerebral. Foi para a cirurgia, mas devido à região ser nobre,
não foi possível remover toda a lesão, porque ela estava infiltrada nessa parte. E o momento mais dramático da nossa história foi quando veio o resultado da biópsia, que tratava-se de um tumor maligno, e nós fomos informados que aquele resíduo tumoral ia voltar a crescer e que seria apenas questão de tempo. Os médicos que o acompanham, adotaram conduta expectante, que a radioterapia não é eficaz nesse tipo de tumor, a quimioterapia também não, por causa de algumas barreiras protetoras que tem no cérebro, e eles resolveram somente acompanhar. Então, mediante essa situação, nós começamos a pesquisar, correr atrás de outras alternativas, e foi quando nós encontramos um médico e buscamos orientação, e dentre as recomendações que foram prescritas, incluía andar 10 minutos 3 vezes ao dia, muito importante. Tomar banho de sol 15 a 30 minutos ao meio-dia. Usar alimentos orgânicos, sem venenos, o mais natural possível. Incluía também dormir com luz apagada e no escuro para fabricar a melatonina. Cuidar da qualidade do ar no interior da sua casa. Cuidados com a água. Dormir em quarto bem ventilado. Meditação 10 a 15 minutos por dia. Quando nós pegamos essas recomendações, dentre muitas outras, nós ficamos assim chocados e ao mesmo tempo envergonhados, porque essas recomendações se enquadram dentro daquilo que nós, como adventistas do sétimo dia, conhecemos há muito tempo e infelizmente não praticávamos, né? Então saímos envergonhados daquela consulta e precisou um médico de fora, não adventista, não cristão, abrir os nossos olhos para essa tão importante mensagem. Então, nós decidimos mudar muitas atitudes, muitos hábitos na nossa vida, né? Preferindo alimentos orgânicos, aumentando o consumo de água da forma adequada, a casa com ventilação, o ar o mais limpo possível dentro daquilo que a gente pode, banhos de sol, quantidade de exercício físico também muito importante, a confiança em Deus, que foi uma grande premissa, porque sem Ele nós nada somos, né? E independente de qualquer coisa que a gente faça, é Deus quem cura, né? E nós decidimos então nos colocar em suas mãos e esperar no Senhor. E com o passar do tempo, com essas medidas, as ressonâncias magnéticas foram acontecendo e vai completar agora 7 anos que está do mesmo jeito. O tumor não teve qualquer alteração, ele está sem crescimento, sem movimentação, que é um grande milagre. Mesmo que você tenha já o seu tumor, que pode ter vindo de hábitos errados no passado, ou herança, sei lá, mas se você mudar de hábitos, você está fazendo, vamos dizer assim, o melhor que você tem nas suas mãos ainda para, vamos dizer assim, ter mais saúde, né, ou pelo menos mais tempo de vida a partir daí. Hoje em dia, quando vem alguém aqui, o que nós orientamos? Em geral, a gente diz, bom, vai lá, faz a cirurgia e vê o que os médicos querem fazer ainda, quimioterapia, radioterapia e tal, né? Se eles fizerem, além disso, uma mudança no seu estilo de vida, com certeza eles vão ganhar bem mais do que se ficarem só com quimio e rádio ou só cirurgia. A gente fica pensando, né, muitas vezes buscando outras alternativas aí na medicina. Claro que é muito importante, respeitamos todos os médicos, né? Mas, como adventistas, nós temos, né, esse conselho do Espírito e Profecia de nos alimentarmos de uma forma mais natural, exercícios, repouso, luz solar, água, né? E muitas vezes nós não nos utilizamos desses remédios naturais, né? Então, isso realmente nos chama a atenção e é um bom puxão de orelha para cada um de nós, né? Bom, o objetivo do programa aos domingos que nós estamos fazendo e que eu tenho o prazer de ter aí a tua presença, né? É vermos se as doutrinas da Igreja Adventista que estão aí
no livro Nisto Cremos, está de acordo com a palavra de Deus. E nós temos visto aí nos programas anteriores de que a Igreja Adventista está aí com nota 10, né? Porque ela tem colocado as suas doutrinas, e essas doutrinas estão rigorosamente de acordo com a palavra de Deus, né? Então, vamos orar antes de nós darmos início a mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ver se essa doutrina está de acordo com a palavra de Deus. Porque aqui o nosso trato é o quê? Usar tão somente o quê? A Bíblia Sagrada, só a Bíblia, né? Então vamos, mais uma vez, nesse domingo, se utilizar da palavra de Deus para conferir se a Igreja Adventista, nessa doutrina que vamos ver hoje, está de acordo com a palavra de Deus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a tua orientação para que possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então o assunto de hoje, a doutrina de hoje, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ou então a famosa Santa Ceia, né? O texto bíblico está aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu estou tomando aqui a minha Bíblia também. 1 Coríntios, capítulo 11. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia, pegue aí o seu smartphone, vamos estudá-la juntos, né? A partir do verso 23. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ok? Achou? Vamos lá? Verso 23. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a Bíblia, aliás, Jesus, ele ali na sua última ceia, junto com os seus discípulos, ele tomou um pão. Este pão sem fermento, porque o fermento na Bíblia é sinônimo então de pecado. E este pão que representa o que nesse caso da Santa Ceia? Representa o corpo de Cristo. Então, este corpo de Cristo não poderia ter o que? Pecado, porque Jesus não pecou. Então, como é que nós poderíamos representar a Jesus com um pão e fermento? Então, esse pão da Santa Ceia é um pão sem fermento. Agora, é um símbolo. O pão sem o fermento, somente a massa de trigo ali, né? Colocamos ali, às vezes não, a gente coloca o óleo de oliva e tal, faz a massa, né? Põe para assar, sem fermento. É apenas um símbolo do corpo de Cristo. Diferentemente da Igreja Católica, que coloca este pão como um verdadeiro um verdadeiro corpo de Cristo de uma forma literal. E não é assim. Aqui apenas há uma simbologia, né? O pão sem fermento representando o corpo de Cristo. Então, quando nós participamos de uma ceia na Igreja Adventista, nós então recebemos esse pão. Geralmente, quando é uma igreja estabelecida, os diáconos, eles vão ali com esses pratinhos, né? E o pão, então você tira ali o pão e espera então até o último ser servido, e aí o dirigente dessa Santa Ceia, ele diz: agora podemos comer juntos. Então você come aquele pão, né, sem fermento, que representa então o quê? O corpo de Cristo. Mas no verso 25 vem a continuidade. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, amados, aqui a Bíblia dá continuidade a essa cerimônia de Santa Ceia. Após você ter comido o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, agora você vai tomar esse suco de uva no seu primeiro estágio, ou seja, não fermentado.
E então, ao você tomar este cálice com esse suco de uva não fermentado, vem ali uma representação do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sangue esse que o redimiu dos seus pecados. Então, é também um símbolo do sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo, literalmente, como algumas religiões pregam por aí. Não há amparo bíblico. Veja, nesses dois símbolos, por isso o nome está dizendo já, símbolos do pão, representa o corpo de Cristo, mas não é o corpo literal de Cristo. O suco de uva representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, porque a própria Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, esse suco representa o sangue de Cristo, mas não é o sangue de Cristo literal, como alguns querem pregar, né? Então, creio que você entendeu aí, né, o que representa esses dois símbolos sagrados, né? O símbolo aí do pão sem fermento e o símbolo do suco de uva sem fermentação, né, que representa então o sangue de Cristo. Olha esse texto. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Então aqui vem a explicação da simbologia do pão e do vinho sem fermento, um representando o corpo de Cristo e outro representando o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe então remissão para a nossa vida, né? Veja o outro texto. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do Senhor até que ele volte. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. Então, é muito importante, amados irmãos, sempre que tiver aí na sua igreja uma santa ceia, você poder participar. Agora, é necessário, para participar, que você esteja de acordo com a palavra de Deus, não esteja com problemas aí com o seu próximo, né? Porque a Santa Ceia é algo assim muito sagrado. Eu sempre vi a Santa Ceia, principalmente na Igreja Adventista, como uma cerimônia muito solene. Quando você participa de uma Santa Ceia, é como se fosse um mini batismo. Veja a importância, né? Os teus pecados passados são perdoados quando você participa da ceia do Senhor. Agora é importante que você se prepare para a ceia do Senhor. Nós não podemos participar de uma ceia do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Ah, vai ter hoje uma santa ceia na igreja. Ah, eu vou lá participar. Pode até ir participar, mas participe com consciência, com espiritualidade, sabendo que essa cerimônia é uma cerimônia muito especial. Mas Jesus, ele deixou algo especial para ser feito antes da cerimônia da Santa Ceia, que é isso aqui, a cerimônia do lava-pés. Ah, como é que isso funciona, essa questão da cerimônia do lava-pés? Geralmente, o dirigente da Santa Ceia, quando eu digo dirigente é porque não só o pastor faz a Santa Ceia, mas um ancião ordenado, ele também pode dirigir aí uma Santa Ceia. Então, o dirigente, ele prepara uma mensagem especial para que a gente possa, então, se dividir e fazer a cerimônia do lava-pés. Geralmente, nas igrejas, né, existe uma sala lá para as irmãs lavarem os pés umas das outras, existe outra sala para os homens lavarem os pés uns dos outros. Há algumas igrejas que colocam uma sala especial para os casais lavarem os pés um do outro, né? Não importa. O que importa é que haja ali, né, uma bacia com água, né, que você possa mergulhar ali os seus pés e alguém, então, lavar os seus pés, né? E por que fazer esta
cerimônia de lava-pés. Vocês lembram lá do episódio de Jesus na sua última ceia, né? Quando ele olhou para os lados, né? E ele estava procurando alguém que pudesse lavar os pés. Mas o capítulo 13 de São João nos diz que os discípulos ainda tinham em sua mente a ideia de que eles seriam ministros no novo reino, né, que Jesus, o Messias, iria fundar. E como o lava-pés era uma coisa assim muito ou se lavavam os pés, ou pessoas que lavavam os pés umas das outras, eram pessoas muito pobres que trocavam muitas vezes a lavagem do pé de alguém por um prato de comida, por um pernoite, porque naquela época eles caminhavam aí distâncias enormes a pé, em viagens, né? O calçado era uma sandália. Então, quando eles chegavam nessas pousadas, nesses hotéis, nessas pensões, então tinham essas pessoas, né, que estavam prontas para lavar o pé dessas pessoas. E notem como é que deveria estar a situação do pé dessas pessoas. Hoje, quando você vai a uma cerimônia de Santa Ceia e vai participar ali da cerimônia do lava-pés, você logicamente se prepara, você lava os seus pés, você corta as suas unhas, você coloca a sua melhor meia, né? Você se prepara para esse momento. Mas naquela época, né, eles chegavam de viagem. Então era um serviço muito humilhante lavar os pés de outra pessoa. E então, como eu disse a vocês, eles, pessoas pobres trocavam, né, a lavagem de um viajante dos pés por um prato de comida, por um pernoite. Então era muito humilhante. Veja a situação dos discípulos. Ah, nós vamos ser ministros aí do novo reino de Jesus. Como é que nós vamos se humilhar lavando os pés uns dos outros? E João então nos conta que Jesus ficou ali esperando. Como ele viu que ninguém, né, tomou a iniciativa, ele mesmo, né, pegou ali uma bacia, pegou ali um cântaro, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou ali para lavar os pés de Pedro, né? Pedro disse: não, de jeito nenhum que o Senhor vai lavar os meus pés. É muita humilhação. E Jesus então foi claro com ele, dizendo: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah, imediatamente, né? Ele disse: eu vou perder o meu cargo aí de ministro no novo reino de Jesus. Imediatamente ele disse assim: não, Senhor, não só os meus pés, mas o meu corpo inteiro. E Jesus disse assim: não, o corpo não tem necessidade, o que está lavado não tem necessidade de lavar mais, né? E então Pedro consentiu que Jesus lavasse seus pés, embora ele nem tivesse entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Então, quando Jesus instituiu, né, esta cerimônia, olha esse texto aqui, o mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo e para unir nossos corações em amor. Então, quando nós lavamos os pés uns dos outros, né, nessa cerimônia, que também é chamada de cerimônia da humildade, nós estamos, ao lavar os pés dessa pessoa, dizendo que nós amamos essa pessoa, que nós temos interesse nessa pessoa, que nós estamos orando por essa pessoa. E sempre quando eu faço uma cerimônia de Santa Ceia e vou fazer a cerimônia do lava-pés, eu digo às pessoas que estão participando: olha, quando você for lavar os pés da pessoa, quando você estiver lavando o segundo pé, segure o pé daquela pessoa e ore em favor do dono daquele pé. Então a cerimônia fica muito mais interessante, né? Não é só lavar os pés, mas você para ali, fecha os olhos, pega o pé daquela pessoa e ora ao Senhor pedindo uma bênção especial, né? Que Deus abençoe, que um dia ela possa estar no reino celestial. E os irmãos, eles vêm a mim e dizem: pastor, olha, tomou um novo significado a questão da cerimônia do lava-pés. Então, lavado os pés, né? Então nós podemos entrar agora na igreja, no salão onde vai ser feita a Santa Ceia e poderemos então participar da ceia do Senhor.
Agora, para que a gente possa participar da ceia do Senhor, a gente não pode ficar devendo para as pessoas, né? Por exemplo, eu briguei com alguém, eu chamei a atenção de uma forma ríspida com alguém, eu magoei alguém. Antes da ceia, ali no lava-pés, eu posso então pedir perdão a essa pessoa. Olha, irmão, irmã, fulano, cicrano, eu fui ríspido com você, eu magoei você, mas eu gostaria muito de participar da Santa Ceia e eu gostaria de lavar os seus pés e pedir perdão por aquilo que eu fiz que não deveria ter feito. Então a cerimônia do lava-pés existe exatamente para isso, para que a gente possa estar com o coração todo limpo, preparado para participar da ceia do Senhor. Queridos, este ano, infelizmente, por causa da pandemia, né, nós não tivemos as nossas cerimônias de Santa Ceia, né? Por causa do contato ali, né, até da questão da lavagem dos pés. E então eu faço um apelo para você. Na primeira cerimônia que tiver lá na sua igreja de Santa Ceia, por favor, né, deixe tudo para trás e vá participar dessa cerimônia, porque essa cerimônia é uma cerimônia muito especial. Então, queridos, através da Bíblia Sagrada, nós podemos comprovar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz exatamente como está no texto bíblico. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa doutrina faz parte do corpo de doutrinas da Igreja, e eu quero dizer para vocês, eu e todos aqueles que me acompanharam nesse estudo, vocês estão de nota 10, porque estão de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa realmente nos abençoar e que possamos continuar, né, a fazer aquilo que Deus pede para fazer. Inclusive, Jesus disse, aquilo que eu fiz, façais vós também. Então, louvado seja Deus, porque a Igreja Adventista tem feito isso sempre, né? A cerimônia da Santa Ceia e a cerimônia do lava-pés. Vamos encerrar, então, esse abençoado programa cantando um hino de ceia, né? A ceia do Senhor, o hino de número 520 do nosso inário. Louvemos ao Senhor. Cheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção. Nós de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe gozo em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real
esse hino me fez lembrar, né, tantas santas ceias que, pela graça de Deus, eu já tive oportunidade de participar, e com certeza você também lembrou de muitas, né, lindas cerimônias de Santa Ceia. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por mais uma doutrina bíblica, a doutrina da Santa Ceia, que percebemos através do estudo desta noite, que realmente faz parte da Bíblia Sagrada e nós, como seguidores de Jesus, devemos sempre executar. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dando um sono reparador, que o Senhor nos abençoe nessa semana, estando conosco em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos então a mais um final de programa evangelístico, conhecendo nossas doutrinas. Aprendemos então mais uma doutrina do corpo de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que você possa ser grandemente abençoado nessa nova semana que hoje se iniciou, e que, se Deus nos permitir, na próxima semana possamos estar juntos novamente para mais uma doutrina do Conhecendo Nossas Doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fique com Deus e uma feliz semana.